Boa tarde, flores do meu jardim. Que saudade de estar aqui com vocês, fazendo live. E hoje nessa live super importante para analisarmos um artigo que vocês escolheram, né? Tô aqui com ele, ó. Olha os rascunhos ali, a carinha de espanto. Vocês não estão preparados, sério, para o que a gente vai ver hoje sobre esse artigo que vocês escolheram. Eu tinha alguns artigos aí. Lu, quanto tempo! Cris, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Eu coloquei ali 2 temas e vocês escolheram pra gente analisar saúde mental em mulheres. Antes de propriamente entrar no artigo, deixa eu dar boas-vindas pro pessoal que já encaminhem essa live, porque antes eu vou fazer uma introdução aqui sobre como se deve ler artigo científico, qual é esse comportamento, vocês têm medo de artigo científico e não precisa ter. E aí a gente vai debulhar aqui, a gente vai analisar juntas e vocês vão ver que não precisa ter medo de artigo científico. Maria Isabel, bem-vinda. Carlinha, bem-vinda. Espero que esteja melhor da gripe. Renato Severo, bem-vindo. Encaminhem, gente, essa live pro pessoal, porque não vai ficar gravada, tá? Por que eu acho importante nós sabermos que artigo científico não é bicho de 7 cabeças? Por que eu acho muito importante, aliás, fundamental, que qualquer pessoa perca o medo de artigo científico? Eu tô falando qualquer pessoa e principalmente quem é terapeuta, tá? As minhas alunas ou quem trabalha com qualquer outro nicho de terapia. As pessoas têm esse medo, têm essa fantasia, na verdade. Nossa, artigo... Por exemplo, quando a gente fala sobre florais, as pessoas... Não, mas tem... as pessoas mais racionais, tá? Tipo eu no passado. Tem comprovação científica? Tem artigos científicos? As pessoas até... Essa pergunta paira no ar em alguns assuntos. Mas poucas pessoas vão atrás para saber se tem, se não tem. E principalmente, se são bem escritos. Doutora Frânio... Muito bem-vindo, que honra! Então, assim, ó, por que, gente? Porque não é porque está publicado numa revista científica ou porque tem esse nome, artigo científico, que se trata de algo bem escrito, de um estudo bem feito, certo? Quem acompanhou as lives anteriores, né? Há bastante tempo eu não estava fazendo, vou retomar aqui com vocês, na medida do possível aqui da minha agenda, inserir outros temas, outros artigos para a gente analisar juntos. Mas eu acho muito importante que vocês entendam, e quem acompanhou já, em algum momento, já entendeu que tem artigos. Por que eu confronto isso? Que tem artigos que não são bem escritos, por isso não vão ter a minha atenção, não tem relevância para mim. Certo? Então não basta alguém me dizer assim, tal assunto tem comprovação científica para eu acreditar nele. Para eu levar fé, né? Para eu dar credibilidade a esse assunto. E outra coisa, por exemplo, a questão dos florais, tá? As pessoas me perguntam, eu sempre fui uma pessoa muito racional, bastante cética, inclusive, principalmente lá no início, né? Quem conhece a minha história sabe que quando eu comecei a tomar floral eu achava que era pura bobagem. E mordi a língua, né? Faz, não sei o que, desde 2015, faz alguns anos aí que eu mordi a língua e mudei a minha vida. Mas não foi por artigo científico. Foi pela minha transformação. E depois disso, tudo que eu vi e vivi no meu consultório, diante dos meus olhos, eu sou impotente em duvidar desta terapia natural, da eficácia dessa terapia natural. Muitos artigos, e esse é um deles, nós vamos ver hoje, fala sobre o benefício, fala sobre a eficácia, mas até mesmo um artigo científico que fala sobre a eficácia de algo que eu defendo, às vezes tem o meu olhar, oi Silvana, oi Michel, tem o meu olhar de crítica, o meu olhar crítico para dizer alguns deles não têm a minha concordância, tá? Às vezes eu não concordo com eles. E eu explico por quê. Esse é o intuito aqui. Eu explicar por quê que nem todo artigo científico merece nossa atenção, tá?
Estão preparados para verdades duras, principalmente os psicólogos? Olha só, acho que vai ficar espelhado, eu tô vendo aqui no iPad. Depois, quem tiver interesse, eu posso mandar esse artigo para vocês verem. Mas o nome do artigo se chama... Oi, Arthurzinho. Eu me sentia um nada. História oral de mulheres em sofrimento psíquico na atenção básica sobre uma perspectiva de gênero e a repercussão de práticas integrativas e complementares. Oi, João. Então, o que acontece? Esse título já me... Assim, eu já respiro fundo quando eu leio esse título. Vocês, eu quero saber, como vocês se sentem com esse título? Eu vou ler de novo, pra ver se vocês estão na mesma página que eu, pra ver se vocês entendem o meu, sabe, a minha pausa aqui, pausa dramática. Olha, vou ler de novo e vocês me digam aí o que vocês sentem. Eu me sentia um nada. Isso é o título do artigo. Eu me sentia um nada. História oral de mulheres em sofrimento psíquico na atenção básica sobre uma perspectiva de gênero e a repercussão de práticas integrativas e complementares. Tem até um erro. Gente, olha só isso. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Não tá nem separado. Aqui diz na atenção básica. Nem... Erro até de digitação, eu acho, nos artigos publicados. Acabei de ver isso. Como vocês se sentem com esse título? Por favor, me digam sem medo. Não tô aqui pra julgar vocês. Até porque eu acho que quem vai ser mais faca na bota aqui hoje vai ser eu. Vai dar mais as real e descascar alguém aqui, no caso o artigo, vai ser eu. Então, podem falar sem medo aí. Como vocês se sentem? De novo. Eu me sentia um nada. História oral de mulheres em sofrimento psíquico na atenção básica sobre uma perspectiva de gênero e a repercussão de práticas integrativas e complementares. Como vocês se sentem? Oi, Almeida. Vocês estão com medo de falar? Não acredito. Pode botar na caixinha de pergunta qualquer coisa. Eu acho que vocês estão com medo. E como eu disse, quem vai mais dá. Como é que eu ia dizer? Eu ia até colocar isso nos stories. Falei, nem vou dar. Eu não vou falar isso nos stories, que eu vou assustar eles. Não era da real, era... Ai, flores do meu jardim. Como é que era? Eu não me lembro o que eu ia botar. Mas assim, ó, eu vou dar com as 4 patas. Era isso, eu acho que eu ia dizer que eu ia dar patadas. Mas não em vocês, no artigo. Bom, gente, só esse título, eu já respiro fundo, já penso assim, opa, tem uma coisa enviesada aqui. O que é enviesada? Viés de pesquisa. A gente usa esse termo, essa expressão, para referir quando algo é tendencioso. Eu sempre disse, e um dia eu provei isso para as minhas alunas, eu sempre disse que se a gente procurar, se a gente tiver paciência para procurar, a gente é capaz de achar artigos científicos defendendo o cigarro, por exemplo, o tabaco, tá? E eu achei. Eu achei um artigo, né? E justamente porque, ai meu Deus, mas todo mundo sabe que é muito prejudicial à saúde, que tem vários componentes tóxicos do cigarro. Sim, a gente sabe. Mas a gente sabe que se uma empresa quiser, ela vai fazer uma pesquisa tendenciosa, enviesada, que a gente chama, e vai escrever um artigo. Por isso que é muito importante a gente ter esse olhar crítico para saber o que realmente merece nossa atenção. Não é por ter um nome de artigo científico ou estar publicado numa revista científica que merece a minha atenção. Eu não dedico atenção somente por isso, tá? Oi, Morgana, bem-vinda. Então, assim, ó, olha aqui o resumo do artigo. Articular gênero e saúde mental é um desafio urgente. Esse artigo analisa relatos de mulheres em sofrimento psíquico na atenção básica sobre uma perspectiva de gênero e as repercussões de práticas integrativas e complementares na percepção das mulheres. Já está dizendo pela segunda vez, porque ele está se referindo ao público feminino, mas pelos termos usados, pela segunda vez eu respiro fundo aqui, porque quando fala de perspectiva de gênero dessa forma, já parece algo bastante feminista. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu. Podem dizer bem sinceramente, tá? Ah, Laura, tu tá vendo pelo em ovo.
É que às vezes eu sou já mais ressabiada, né? Ah, muito bem, boa tarde, meu amor. Esqueceu de dar boa tarde? Não tem problema. Me digam se vocês têm essa mesma sensação que eu, tá? Vão colocando aí nos comentários que depois eu vou lendo. Aí segue a segunda frase. Para tanto, foram realizadas entrevistas com 5 usuárias de uma unidade básica de saúde acompanhadas nas atividades de terapia de florais no grupo de mulheres. 5. Dá pra ler ali, ó? 5. 5 mulheres. Gente, se não fosse pra analisar com vocês aqui, eu parava aqui esse artigo. 5? É sério? É sério que eu vou ler um artigo científico, uma pesquisa científica com uma amostra de 5 mulheres? O que isso prova? Sinceramente, pra vocês, o que qualquer situação que eu disser pra vocês aconteceu com 5 pessoas, que vocês vão dizer, isso é muito relevante. Eu preciso dar atenção a isso, aconteceu com 5 pessoas. Me digam, o que precisa acontecer com 5 pessoas pra vocês darem, sabe, atenção assim, nossa, isso merece minha preocupação. Não vou dormir de noite pensando que 5 pessoas não sei o quê. Me contem. Gente, eu não quero falar sozinha aqui. Se é pra analisar artigo científico sozinha, eu analiso com as minhas alunas. Gravo a aula para os meus alunos. Será que o Instagram tá bugado, que eu não tô conseguindo ver os comentários? Eu tô vendo umas solicitações de participação aqui que pisca. Comentem aí, de repente deve estar com atraso. Deixa eu tomar uma água e vou partir para a minha observação sobre 5 mulheres de uma atenção básica. Ou seja, inclusive, não são quaisquer 5 mulheres. São 5 mulheres que foram entrevistadas na instituição de atenção básica, tá? Isso é outro dado importante. Por quê? Porque se elas estão lá, é um motivo. Tem um motivo, né? Já tem um sintoma aí. Então eu não tô analisando de uma forma neutra. Eu já tô analisando de uma forma tendenciosa. Porque se eu quero uma amostra relevante, se eu quero comprovar algo, testar primeiro, né, algo. Oi, quanto tempo? É verdade. Se eu quero testar algo, eu preciso testar numa mostra, a gente chama, né, num número considerável de pessoas e que esses grupos sejam neutros. Porque se eu testar somente, por exemplo, vou testar o uso de determinada substância só num grupo de pessoas que usam essa determinada substância? Não, né? Eu tenho que ter um grupo que não usa para comparar. É o mínimo. Até uma criança de 2 anos sabe que é a questão do comparativo, né? Oi, tigas. Então, assim, nada, sério mesmo, eu não sei vocês, mas nada prende a minha atenção dizendo que 5 pessoas tiveram determinada questão. 5 pessoas para uma amostra da população não é nada. Ai, precisa ser milhões? Não precisa ser milhões, mas precisa ter grupos comparativos e precisa ser um número considerável, porque senão não paro a minha vida para observar. Isso não merece a minha preocupação, certo? Então vamos seguir. Lá na segunda página, na introdução, aí depois ela coloca assim, ó, tem uma observação. Ah, meu Deus, minha caneta tá com pouca bateria. Estamos atualmente, então, convivendo com sofrimentos codificados em termos de uma nomeação própria do discurso médico que se socializa amplamente e passa a ordenar a relação do indivíduo com sua subjetividade e seus sofrimentos. Eu vou ler de novo. Estamos atualmente, então, convivendo com sofrimentos codificados em termos de uma nomeação própria do discurso médico. Ele tá falando aqui... Oi, Fátima, quanto tempo? Ele tá falando aqui que é como se os médicos codificassem, tivessem um nome próprio deles, uma linguagem própria para falar sobre determinados sintomas. Gente, isso é necessário, fundamental para a área da saúde.
Se não tiverem uma nomeação própria aos médicos, vamos ter diagnósticos como? Adivinhando? Cada um vê de uma perspectiva. Ah, não, mas eu acho que tal coisa é não sei o quê. Como é que se estabelece políticas de saúde pública se não temos pelo menos padrão de nomes? Oi, Tamires. O João concorda 100%. Entende? Como? Opa. Cliquei num negócio aqui sem querer. Como que não vai ter uma padronização das nomenclaturas de sintomas e doenças? Se chama CID, Código Internacional de Doenças. Inclusive, é internacional. E essa padronização é internacional, porque eu não posso estudar a ansiedade e nomear transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Isso aqui no Brasil não pode ser diferente do que nos Estados Unidos, porque a gente vai pesquisar o mesmo sintoma. A gente vai estudar e falar sobre o mesmo sintoma, sobre como se manifesta essa doença, né? Código Internacional de Doença. Como se manifesta esse transtorno. Então, como é que eu não vou padronizar, gente? Aí a pessoa escreve um artigo científico dizendo que o padrão de nomenclatura médica tem alguma coisa errada. Como que eu vou relativizar os nomes? Vocês estão entendendo como é absurdo? Eu fico indignada. Indignada. Seguimos. Diante disso, e ainda pensa que se escreve um artigo científico tem que usar palavras difíceis, que nem diz a Alice, né? A blogueirinha, aquela coisa mais querida. Não é só falando difícil que a gente defende com verdade um argumento, tá, gente? Mas vamos lá. Eu dou risada. Diante disso, as dimensões conflitiva, imprevisível, irredutível, inapreensível da subjetividade vêm sendo negadas e tratadas como meras abstrações psicofilosóficas. Disse um monte de bandalheira e não disse nada. Vocês entenderam o que dessa frase? Um total de 0. E não, vocês não são burros. Aí é que tá. Isso que me indigna, as pessoas têm medo de ler artigo científico, começam a ler asneiras como essa e começam a se achar burro. E não, vocês não são. Realmente não disse nada. Não defendeu lé nem cré. Esse parágrafo. Tá? Aí adiante ele diz assim, ó. Esse panorama sinaliza para a problemática da dor... Agora, atestado. Pá! Carimbo aqui. Não foi só a minha sensação. Olha aqui. Esse panorama sinaliza para a problemática da dominação burguesa patriarcal sobre as mulheres a partir da medicalização e agora é eu que rolei a língua. Institucionalização, o que encontra na lógica manicomial saberes e espaços privilegiados. Por favor, me digam se só eu que tenho um ranço sobre essas questões. Oi, Carol. Eu vou ler de novo. E agora me digam que não é só uma sensação minha, que vocês têm a comprovação comigo, porque aqui eu bato o martelo. Isso aqui se trata de um artigo besta, irrelevante, totalmente feminista. Vejam, vou repetir, vocês por favor me digam. Carol, fica aí e me dá a tua opinião. Olha essa frase. Esse panorama sinaliza para a problemática da dominação burguesa patriarcal sobre mulheres a partir da medicalização e institucionalização, o que encontra na lógica manicomial saberes e espaços privilegiados. Eu não preciso ir adiante, gente, para saber sobre essa tendência, esse viés que a gente fala, né? Essa tendência enviesada que eles querem passar aqui sobre uma ótica feminista. Claramente esse artigo foi escrito por alguém, por pessoas feministas, extremamente feministas. Vocês conseguem perceber, assim como eu? Vamos dizendo aí nos comentários que tem delay. Mais adiante diz assim, nesse sentido, eu tô pensando, tá, gente, trechos aqui que eu
que eu sublinhei para trazer para vocês. Eu não vou ler o artigo todo, porque é como eu falei para vocês, eu só tô indo adiante para mostrar para vocês que em diversos trechos do artigo reforça que eu não deveria ter perdido o meu tempo lendo uma besteira como essa. Ai, João, vai ter continuidade no blog. O João botou. Sim, eu acredito que você deveria fazer um blog. Já pensou nesse caso? Vamos continuar o blog. Ó, spoiler aí. Porque eu tenho o melhor web designer, né? Bom, olha só. Nesse sentido, alguns trabalhos têm alertado para a necessidade de incluir o viés das relações de gênero nos debates do campo de saúde mental e apontam a ausência de trabalhos acadêmicos que articulem os feminismos e a luta antimanicomial. Pronto, se era isso que vocês precisavam, ipsis literis está aqui. Sim, se trata de um artigo totalmente feminista. Não era somente nossa impressão. Oi, Suzy. Aí, adiante, descrevendo os métodos utilizados nas análises desse artigo, ele diz aqui, ó, métodos. Trata-se de um estudo qualitativo. Qualitativo. Que bom que ele não botou quantitativo, porque com 5 pessoas realmente não tem quantidade nenhuma aí. Relevância nenhuma. Só que mesmo assim, como eu falei, com 5 pessoas, não tem nada que vocês me digam que aconteceu com 5 pessoas que eu pare a minha vida para dar atenção a isso. Então não adianta tu falar com imensa riqueza de detalhes, ou seja, qualitativo, né, fazer uma análise qualitativa de tudo que as pessoas sentem sobre... Eu tô falando sobre uma perspectiva de análise, tá? É óbvio que eu paro para ouvir uma pessoa de uma forma qualitativa no meu consultório. Isso são atendimentos 1 a 1, individual, beleza? Estamos aqui falando num outro panorama. Nada que vocês digam pra mim. Foi escrito um artigo científico falando muito bem ou muito mal com uma amostra de 5 pessoas, nada disso vai merecer minha atenção. Nada disso. Vai fazer eu parar pra ler. Só vocês mesmos. Só vocês me fazem ler adiante de um artigo que desde o resumo me mostrou que não merecia a minha atenção. Tá? Porque, claro, gente, o texto, o título, né? Ele promete algo importante. Meu Deus, saúde mental das mulheres. Tem terapia com florais aqui. Vou ler a respeito disso. Parece que é algo magnífico. Poderia ser, se tivesse sido bem analisado, bem escrito. Mas eu li 2 linhas ali e já deixava esse negócio de lado. Nem perdi o meu tempo. Aí lá adiante ele fala que o sistema utilizado foi os florais de Bach, porque ele vai fazer um comparativo usando florais de Bach, tá? E aí... Eles observaram também, num grupo de mulheres, que tinha 10 mulheres em média. Alguns grupos de atenções, de terapias integrativas na atenção básica tinham 10 mulheres. Aí mais uma vez eu me pergunto, então por que fizeram com 5? Vamos adiante. Cada vez uma surpresa pior, né? Também foram utilizados, olha isso. Se eu quero, olha só, vamos voltar lá atrás. A Lauren, de 2015, dizia, florais, água de flor, que bobagem. Não vou usar isso. Imagina, se o tratamento do neurologista não deu resultado, vou usar floral? Claro que não, pensava eu. Não tem relevância científica, não tem comprovação científica, eu toda cheia de certezas, né? Ah, não tem comprovação científica, não tem isso, não tem aquilo, é placebo, precisa acreditar. Achava realmente tudo isso. Mas eu pensei assim, mas eu não tenho nada a perder. É o legítimo, se bem não faz, mal não vai fazer, porque eu sabia que não tinha efeito colateral. Então eu vou testar essa bobagem aqui, essa água de flor. Só que pra testar, eu não posso... Vocês concordam que pra testar alguma coisa, eu não posso encher de outras coisas pra testar? Por exemplo, eu vou testar isso junto, 4 coisas... E aí, se der certo ou se tiver uma melhora, como é que eu vou saber qual das coisas melhorou? Concorda? Se eu vou testar uma coisa, é uma coisa. Eu vou inserir na minha vida só aquilo de diferente. Porque se eu fizer florais, yoga, sei lá, dieta, não sei quem, e melhorar, ó, dieta é uma coisa importante. Vamos falar a verdade, tá? Muitas
causas de enxaqueca vêm de uma questão de disfunção alimentar, de não aceitação de algumas substâncias pelo organismo. Então imaginem que eu faço dieta, tomo florais e faço meditação. Aí pronto, melhorou a enxaqueca. Como é que eu vou saber o que foi que melhorou? Se eu testei com várias outras questões. Oi, Igor. Oi, Juana. Concordam comigo? Se é pra testar uma coisa, é uma só. E foi o que aconteceu, foi o que eu fiz. Bom, vou testar essa água de flor aqui. Foi só o que eu fiz. E eu testei direito, tá? Também tem isso. Se ali diz pra tomar 4 vezes por dia, testar é tomar 4 vezes por dia certinho. Não é tomar uma vez por semana. Que é igual, eu não vou saber se dá certo. Tá? Então, olha aqui. Mais um erro absurdo desse artigo. Também foram utilizados técnica de relaxamento, meditação e atividades artísticas foram propostas com o intuito de estimular o autoconhecimento e a expressão das emoções. E como, cara pálida, que tu sabe, tu tem o quê? Bola de cristal? Pra saber qual desses fatores contribuiu pra melhora ou piora de alguma coisa? Até mesmo pode ser que em uma pessoa a meditação tenha ajudado mais do que na outra. Entende? Quando tu faz uma salada de fruta, isso aqui é uma salada de fruta com cebola no meio, inclusive. Né? Oi, Estela. Ai, vamos adiante. Tem que respirar muito fundo lendo esses artigos absurdos. Com o intuito de reduzir a imprecisão a qual está sujeita a etapa do processo da pesquisa qualitativa, ele já está dizendo que a pesquisa dele foi imprecisa, gente. Como é que pode? Esse negócio foi publicado, pelo amor de Deus. Para assegurar o anonimato, foram utilizados codinomes representados por essências florais de Bach. Gente, isso é básico, pelo amor de Deus. Se tu quer testar alguma coisa, tu não vai dizer para a pessoa o que tu está testando. Porque senão o efeito placebo pode interferir. E efeito placebo existe, tá? Efeito placebo, pra quem não sabe, é aquela questão de que tu toma uma cápsula de um remédio tal e outras pessoas pensam que estão tomando o remédio tal, mas tem ali, sei lá, farinha ou açúcar. E aí elas começam a desenvolver alguns sintomas ou algumas melhoras em função delas acharem, porque a mente age na gente, em função delas acharem que estão tomando providências corretas, tratamentos corretos, tá? Então, o efeito placebo, ele acontece, sim. Oi, Katsuki. Então, assim, ó, deixa eu ver. Aí ele colocou ali, tá? Ele descreveu no artigo os florais que usou e, claro, obviamente, as pessoas não sabiam quais florais estavam usando. Pelo menos isso, tá, gente? Por favor. Seria muito absurdo num artigo só. Os relatos fazem refletir sobre, agora, as dores invisíveis, ele está falando aqui mais adiante no artigo. Os relatos fazem refletir sobre a relação entre a produção social das subjetividades femininas. Como assim? O relato vai fazer refletir sobre a produção social das subjetividades femininas. As coisas já são subjetivas, como é que tu consegue mensurar? Alexandre, bem-vindo. Tu já tá acostumado, me lembro de ti nas lives anteriores, de me ver descascando os autores das florais. Aí, gente, lá adiante, porque é óbvio que esse artigo totalmente feminista foi escrito para defender uma ideia. E a ideia que eles quiseram defender foi a dos florais. E só por isso a Lauren vai concordar? Não, com esse monte de absurdo. Não. Mas lá no final eles querem defender os florais. E aí eles colocaram os relatos dessas. Já que são 5 mulheres, né? A gente pesquisou essa quantidade imensa de pessoas. Vamos botar os relatos delas para encher linguiça aqui, para ter mais página nesse artigo científico. É realmente isso que fizeram, porque não tem outra explicação. Aí tem lá um relato assim. Olha, a terapia floral para mim foi a melhor... Gente, é assim mesmo, tá? Olha ali. Olha... A terapia floral, bem o relato ipsis literis.
Pra mim foi a melhor coisa, porque assim, quando me diagnosticaram a primeira vez com depressão e ansiedade, me passaram um medicamento muito forte. Acho que tomei durante um ano e meio. E no momento que pensei, no momento eu nunca pensei de passar por uma depressão. Você nunca se imagina em cair nisso. E quando eu passei, eu não sabia. Eu achei que se eu tomasse, assim que eu tomasse, ele me daria alta. E eu ia ficar boa e nunca mais ia sentir nada. Quando ele me deu alta, realmente eu passei um bom tempo sem sentir nada. Mas qualquer coisinha que tem e que abala meu sistema nervoso, aí você tem uma nova recaída. Exatamente assim, eles não corrigiram nem a forma, né? Ela provavelmente se expressou aqui oralmente, né? Aliás, no título do artigo até diz relatos orais. E eles não mudaram absolutamente nada. Que bom, porque realmente não é pra mudar. Se é pra relatar, é pra relatar ipsis literis mesmo. Mas aqui tá claro, né, gente, que eles tiveram outras práticas de terapias integrativas e ela tá falando aqui sobre o floral. Como que ela sabe? Como que ela sabe comparar? Como que ela sabe que foi exatamente o floral? Aí a outra diz assim: eu acho que melhorou em tudo. Inclusive, assim, ó, essas perguntas para essas pessoas, elas também têm que ser neutras. Porque se tu vai perguntando só sobre o floral e a pessoa teve alguma melhora, ela vai atribuir isso ao floral. É natural. Não é má intenção delas, tá? Aí a outra fala assim: eu acho que melhorou em tudo, me ajudou demais, inclusive a enxergar as coisas que estavam na minha frente e eu não via, né? O depoimento de uma, eu já levava alguma coisa em mim. O depoimento da outra, então foi só somando. Ai, meu Deus, eu não tinha percebido isso. Como assim? Elas tiveram acesso aos depoimentos das outras para daí depois dar o depoimento delas? É sério que isso faz parte de uma pesquisa científica? Vontade de, né? Chorar aqui. E então foi só somando, né? Para me ajudar. Acho que eu vou levar muita coisa. A bagagem vai grande. A minha bagagem de intolerância tá grande aqui já também. Aí a outra. Eu fui voltando àquela vontade de fazer as coisas, melhorando a minha autoestima. Fui já voltando a ficar mais criativa. Eu fui passando o que eu aprendia no grupo de mulheres e ele, esposo, foi começando a ter aquela visão da mulher. Então ele já olhava para mim de outra forma. Sem comentário. A outra. A partir do momento que eu comecei a ficar com esse grupo de mulheres e com os florais que já estava, ou seja, ela já usava florais antes. Olha a entrega ali, o peixe morre pela boca. Então, como é que ela estava testando os florais nesse momento? Como é que essa análise foi feita a partir de uma pessoa que já tinha uma história pregressa com os florais? A gente só vê uma transformação quando a pessoa nunca usou e passa a usar, né? Claro, depois pode ter outras melhoras, com certeza, porque é a continuidade do tratamento. Mas para pesquisa científica, para comparar A e B, não, né, gente? Não podemos pegar pessoas que já sabem dos benefícios, que já experimentaram os benefícios. Então, a partir do momento que eu comecei a ficar nesse grupo com as mulheres e com os florais que já estava, foi antes do grupo, só veio mais assim, a me dar me energizou, a minha mente ficou mais ativa e a minha visão ampliou. Eu estou assim, dormindo bem, e no outro dia já estou disposta para fazer as coisas. Vocês estão captando, gente, a questão enviesada, quando eu falo assim, elas estão falando somente dos florais, quando já falaram aqui no método, quando detalharam o método no artigo, que foram usadas outras terapias também. Oi, Gabi. Aí, mais pro final, na conclusão do artigo, tem um parágrafo para fechar com chave de ouro. Diante da realidade patriarcal da sociedade e do modelo biomédico de cuidado, é possível que muitos desses processos sejam desconsiderados na prática clínica. Ou seja,
Estou atestando que tudo que eu fiz aqui foi besteira. Não. Os resultados demonstraram ainda que a terapia de florais e o grupo de mulheres apresentam um impacto positivo no enfrentamento dos sofrimentos e na promoção de bem-estar para mulheres, indicando um caminho para a desconstrução da medicalização e fenômenos sociais e do caráter ahistórico e ideológico atribuído ao transtorno mental pelo discurso médico e científico. Gente, não é discurso. Como eu falei, as doenças, os sintomas, eles têm que ser catalogados, padronizados, até mesmo para serem estudados, para serem... para se pensar em estratégias para minimizar sintomas. Dá para entender? Deixa eu ver. Aí depois aqui tem muita... Sério, eles leram... Ou só colocaram aqui, não sei se eles leram todas essas mesmo, mas tem muitas referências bibliográficas. Deixa eu ver aqui quantas páginas tem para dizer para vocês. 1, 2, 3. 3 páginas de referências bibliográficas. Então, isso quer dizer o quê? Que, teoricamente, que eles leram tudo isso para escrever fazer essa pesquisa, escrever esse artigo bosta. Eles perderam muito tempo se eles leram tudo isso, né? Nota, a 5ª entrevistada foi nomeada é claro, né? Tá dizendo, ainda reforçando que não tá dando o nome das pessoas no nome real. É óbvio, né, gente? Por favor. Uma questão de sigilo ético, né? Da profissão. Então, gente, concluindo mais uma vez, eu quero, se vocês quiserem deixar sua opinião aí, tá? Se vocês quiserem depois sugerir mais temas, se vocês quiserem, alguém quiser o artigo na íntegra, eu envio para vocês. Como eu disse, eu não li todo o artigo aqui na live, porque não teria fundamento. Eu não leria esse artigo completo se não fosse por vocês, de verdade. Para analisar, para avaliar, para mostrar para vocês que muitas vezes a gente tem medo de artigo científico, a gente se sente emburrecendo, a gente se sente burra, e não é uma questão de déficit cognitivo nosso, e a gente não tem por que ter medo, certo? A gente precisa desmistificar essa questão de que artigo científico é lei maior, porque muito artigo científico é pessimamente mal escrito, as pesquisas são muito mal feitas. Alguns de vocês já sabem, que me acompanham há bastante tempo, e eu já falei nas lives anteriores, eu trabalhei num centro de pesquisas que é reconhecido internacionalmente, então eu sei exatamente quando a pesquisa foi mal feita, quando a análise de dados está enviesada, como eu falei, e eu sei que a gente não precisa, a gente nem pode, na verdade, ficar tendencioso a achar que tudo que é científico é uma verdade maior, é uma lei maior, porque não é verdade, gente. Não é real. Vocês precisam perder o medo dessa questão dos artigos científicos, precisam olhar com esse olhar crítico. Eu sempre ensino às minhas alunas, e seja qual for a terapia, ou também qual for o artigo científico que tu for ler, tá? Porque qualquer leigo pode ler os artigos científicos sobre qualquer assunto. Tenha essa visão crítica. Se não ler artigo científico, é a mesma coisa que assistir Globo. É sério assim. Se vocês não têm uma visão crítica, não peguem artigos científicos para ler, porque é a mesma coisa que ter uma visão de uma mídia que pode ser tendenciosa. Tá? Pode ser qualquer coisa assim, ó, escolhe uma TV aí, uma TV aberta, assiste só ela. A tua visão vai ser tendenciosa, ela vai ser limitada ali. Vai ser a visão sobre aquele ponto de vista. Ficou claro para vocês isso? Ficou claro que vocês não têm que ter medo, tem que ter um olhar crítico, avaliar os pormenores e não considerar tudo que está escrito como artigo científico ou publicado em revistas científicas como verdade absoluta. Certo? Me digam. Gabi, Neide. Muito bem. Gente, foi um prazer estar com vocês. Mais uma análise. Eu pretendo fazer outras lives. Quero comentário de vocês. Me mandem no direct o que vocês acharam. Essa live eu vou deixar ela um pouquinho, tá? Só pra quem chegou no final poder assistir. Depois eu vou tirar ela do ar.
Eu quero que vocês me digam o que vocês acharam. Quero que vocês, se vocês quiserem sugerir alguns temas. Ai, Laura, eu gostaria de saber tua análise, né, tua visão, teu ponto de vista sobre artigos científicos de tal tema, de tal questão. Eu trago aqui pra gente avaliar junto. E pra vocês perderem esse medo, tá? Pra gente pensar junto. Até vai ser muito enriquecedor se vocês começarem a perder o medo e lerem também, porque a gente vai trocar esse olhar. Daqui a pouco vocês vão discordar de mim. E tá tudo bem, a gente precisa olhar também sobre qual ponto de vista, qual é o teu argumento para discordar, né? Eu sempre sou aberta que as minhas alunas discordem de mim, gente, eu não tenho a verdade absoluta. É justamente nessa troca que a gente enriquece o aprendizado, tá? Obrigada, João, vou fazer mais com certeza. Então, quem quiser, sugere no direct pra mim, tá? Alguns outros temas, assim que der eu vou marcar outras lives, depende um pouco da agenda aqui. E sim, vamos ter mais artigos no blog, porque o meu melhor web designer recuperou. Eu tinha perdido tudo do meu site, todo o meu blog. Ele recuperou os artigos e aí me incentivou a continuar escrevendo mais artigos e eu vou escrever sobre essas questões também, quem sabe, tá bom? Um beijo grande, obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Até a próxima.